Graças a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui e esse pensamento abençoado em nossos corações, mais uma vez, meditarmos na Palavra de Deus, fazermos uma oração, fazermos deste momento um altar aqui em nosso lar, edificar um altar na presença de Deus e oferecer sobre o mesmo nosso clamor, a nossa adoração, a nossa reverência. A cada momento de nossas vidas possamos sempre edificar um altar em adoração a Deus, oferecendo aquilo que nós temos de melhor, aquilo que Deus por revelação nos concede, nos dá, para que possamos oferecer sobre o altar. Porque toda revelação, tudo aquilo que oferecemos, todo e qualquer sacrifício que oferecemos a Ele, tendo revelação, por Deus é vindicado, por Deus é recebido. Se não há revelação em nossas ofertas, por Deus não há vindicado, não há vindicação, Deus não recebe. A oferta que Caim trouxe era superior, tratando-se de beleza, com relação à oferta de seu irmão Abel. Mas não havia vindicação, não havia revelação sobre a oferta de Caim. Mas sobre a oferta de Abel, um cordeiro ensanguentado, sem beleza alguma para que desejássemos, havia revelação. E por haver revelação, então havia uma vindicação. Vindicação é quando Deus recebe. Então aqui estamos nós para oferecermos com revelação, pela graça de Deus, orações, gratidão a Deus pela vida, pelo dia vivido e por aquilo que nós somos e aquilo que nós representamos por sua graça, como testemunhas. Amém? Eu quero ler aqui uma escritura em Hebreus, capítulo número 11, versículo de número 6, que é conhecido, que fala a respeito daquilo que nós vamos falar nesta noite. Uma pequena porção da palavra antes de nós orarmos. Amém? Já que nós não pegamos o inário, esquecemos do inário, né? Então na próxima vez a gente canta. Amém? Amém? Amém. Então tá. Então diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então a gente vai fazermos uma oração. Antes de nós falarmos um pouquinho desta passagem da palavra, amém? Vamos orar então? Ó Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a vida, Autor da nossa fé, Tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que não mudas a Tua maneira de agir entre os filhos dos homens. Senhor, nós nos aproximamos de Ti, reconhecendo que por nós mesmos somos apenas como aquelas varas secas no deserto, sem seiva, sem flores, sem frutos. Mas te agradecemos porque a Tua presença é o sol que vivifica o que estava morto. Assim como colocaste a vara de Arão atrás do véu, no lugar santíssimo, pedimos que nos coloques hoje na Sua presença e que a Tua palavra, que é a vara de autoridade, não seja para nós apenas letra morta ou teologia seca, mas que ela brote, floresça e produza flores em nossas vidas. Pai, que o sinal da Tua eleição seja visto em nós mesmos, em nós. Que onde houver secura, surja o broto da esperança. Onde houver secura, onde houver deserto, apareça a flor da santificação. E que em nossa maturidade possamos carregar o fruto da amêndoa, a fé perfeita e o amor que alimenta os outros. Livra-nos, Senhor, do espírito de Coré e da murmuração das organizações humanas, que possamos descansar na Tua escolha, sabendo que Tu vigias sobre Tua palavra para cumprir. Que a vida da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, flua através de nós hoje e sempre, até que o fruto esteja maduro para que a Tua colheita final. Em nome de Jesus Cristo, grande Deus Todo-Poderoso. Amém? Então a gente tem aqui em nosso coração justamente isso que está aí na tela, que vai ficar gravado, né? A respeito desse tema, que
que diz assim: o galardoador invisível e o trabalho silencioso. A escritura que nós lemos diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, em poucas palavras, o que significa ser galardoador? Galardoador significa aquele que dá uma recompensa, um prêmio de honra por um trabalho ou fidelidade. Galardão é a recompensa de Deus quando a Bíblia diz que Deus é galardoador. Significa que Deus não fica devendo nada a ninguém. O mundo pode não ver o seu trabalho silencioso. Os homens podem não ver o seu trabalho, a sua constância, a sua fidelidade, correto? Mas o galardoador invisível tudo contempla no secreto e garante a nossa recompensa. Os homens podem não ver, mas Deus vê no secreto e garante, amém, a nossa recompensa. Jesus disse em Mateus capítulo número 6, olha a escritura abençoada, escritura maravilhosa, lembrando daquele que diz Jesus em Mateus capítulo número 6, versículo de número 4, Jesus disse: para que a tua esmola fique em secreto, em silêncio, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? A fé genuína encontra seu descanso na soberania e na fidelidade de Deus, sabendo que Deus é recompensador, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam, não para serem vistos, não para estarem em eminência, não para serem seus nomes estarem sendo cogitados, mas a fé em nossos corações encontra descanso na soberania e na fidelidade. Deus é fiel, Ele recompensa, correto? Ele é um recompensador, Ele é um galardoador das nossas fidelidades em sua palavra, amém? Quando nós compreendemos que Ele é galardoador, uma pequena reflexão neste princípio, quando nós compreendemos que Deus é galardoador daqueles que buscam, o desejo por reconhecimento humano desaparece. Amém? Onde é que está a nossa recompensa? Onde estamos armazenando os nossos tesouros, como disse Jesus, né? Nós temos que armazená-lo aonde a ferrugem não estraga, não consome, onde a traça não rói, onde os ladrões não chegam, não minam, não roubam, correto? Não defraudam. Nós estamos armazenando nossos tesouros na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, Deus recompensa, Deus é galardoador. Amém? Então, quando nós compreendemos que Deus é galardoador daqueles que o buscam, o reconhecimento humano desaparece. Não há nenhum reconhecimento humano, nós não desejamos reconhecimento humano algum. Amém? A verdadeira recompensa não é moldada pelos aplausos do mundo, ou pela notoriedade entre os homens, mas sim pela aprovação daquele que vem em secreto. Amém? Por que estamos aqui nesta noite? Porque você está aqui, porque nós estamos aqui em nosso lar, fazendo de nosso lar esse altar, porque nós cremos que por Deus nós somos recompensados, porque cremos que quando nós nos privamos e abrimos para Deus um tempo aqui em nosso lar, nós somos abençoados, nós somos recompensados, cremos que Deus está aqui. Aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles, amém? O trabalho silencioso e a verdadeira recompensa. O profeta diz da mensagem de acusação, irmão Brando diz essa mensagem, a acusação, o parágrafo 84, ele dirá: se você faz algo e quer ser conhecido por isso, então você tem sua recompensa. A recompensa da pessoa que faz algo, querendo ser notado, querendo ter seu nome em eminência, já tem sua recompensa aqui. Seu galardão está aqui, mas faça-o em secreto. E Deus, que vem em secreto, o recompensará. Até mesmo nossas orações, disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e olha teu Pai em secreto. Teu Pai em secreto te vê e te recompensará. Deus é um Deus galardoador, Deus é um Deus recompensador daqueles que creem que Ele vem em secreto, não daqueles que fazem algo, dão uma esmola, a fim de serem vistos, a fim de serem notados, a fim de serem recompensados aqui. A nossa recompensa não está aqui.
A recompensa que carregamos em nossas vidas, depois que nós conhecemos Jesus e tivemos nossas experiências reais e verdadeiras com Ele, a recompensa é a sua presença, é a sua vida, é a sua graça. Amém? É o seu Espírito Santo e as suas promessas em nossos corações, caminhando conosco, vivificando as nossas vidas. Amém? Permitindo que nós venhamos viver todos os dias em novidade de vida. Amém? Começamos o dia em novidade de vida, cruzamos ao longo do dia em novidade de vida, tudo se torna novo. Amém? Cada atitude, cada ação, cada palavra, cada algo que nós contemplamos, aquilo é por Deus vivificado. Amém? Se torna novo, tem alegria plena. Amém? Então é uma reflexão para nós, nesses poucos momentos e minutos antes de nós orarmos a respeito da palavra de Deus. Então quem serve ao Senhor com o coração, vamos pensar nisso? Alinhado ao seu propósito, não necessita de holofotes. Vamos pensar novamente? Quem serve a Deus com o coração alinhado ao seu propósito, não necessita de holofotes, de luzes, câmera, ação. Antigamente os profetas morriam pela espada. Hoje morrem pelos holofotes, luz, câmera, ação, a fim de serem vistos, de serem notados. E no mundo em que nós vivemos, no tempo em que nós vivemos, parece que as pessoas não conseguem fazer nada se não forem no privado, no secreto, no silencioso. É como que se as pessoas agissem, tivessem dentro delas esse sentimento que Deus não é galardoador. Eles creem que Deus é galardoador, creem entre aspas, entre parênteses, porque eles dizem que Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas as suas atitudes, a fim de serem vistos, a fim de terem notoriedade, a fim de ter holofotes sobre eles, de difundirem as suas obras, correto? Está provando que eles não creem naquilo que eles dizem, correto? Deus é um Deus recompensador. Ele recompensará a mínima coisa que fazemos para Ele com coração, amém? Então quem serve ao Senhor com o coração alinhado ao seu propósito, não necessita de holofotes, amém? O descanso na obra realizada provém a certeza, o descanso naquela obra que você realizou, por mínima que fosse, por mínima que seja, o descanso na obra realizada provém da certeza de que cada ato de dedicação e cada sacrifício invisível estão registradas diante do trono. Que glória, amém? Oh, Deus bendito, então, amém? Graças a Deus. A aprovação divina é o único aplauso que preenche a alma e permanece para a eternidade. Graças a Deus, a aprovação divina, a aprovação de Deus. E somente seremos aprovados por Deus quando nós estamos em sua palavra. Não queremos a aprovação do homem, correto? Embora o profeta diga que o verdadeiro homem de Deus é aquele que faz você sentir-se grande, correto? Não você se sobressair, não você falar de você próprio, correto? Mas nosso verdadeiro aplauso, nosso verdadeiro reconhecimento preenche a alma, amém? E permanece na eternidade. A aprovação divina é o único aplauso que preenche, a aprovação de Deus é o único aplauso que preenche a alma, amém? E permanece para eternidade, porque os aplausos e os reconhecimentos humanos do homem, isso cedo desvanecerá. Ser reconhecido pelo mundo, né? Ser reconhecido e aplaudido pelas pessoas desta terra, nada adianta sem crer na palavra do Senhor. Amém? Amém. Olha o que diz Paulo em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 9, a escritura abençoada, que estou lendo para ela aqui. Vamos meditar nela, que dirá assim: e não nos cansemos de fazer o bem, diz Paulo. Não nos cansemos de fazer o bem, correto? Porque a seu tempo ceivaremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem, de semear a semente correta, correto? Por mais que as pessoas não reconheçam a sua obra, a sua fidelidade, a sua constância, o seu amor, a sua dedicação, as tuas orações, as tuas lágrimas,
por mais que as pessoas não reconheçam, não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque nós sabemos que a seu tempo, no tempo de Deus, o que acontecerá? Nós ceifaremos, amém? Colheremos, amém? Então semeamos sementes para a eternidade. Se nós não houvermos desfalecidos, nós ceifaremos, amém? Olha a mensagem que o profeta fala aqui, ó. Mensagem Festa das Trombetas 95. Ele diz algo assim em torno disso. Deus se agrada da constância daqueles que permanecem fiéis no seu pequeno dever diário. Por pequeno que seja, por simples que seja, Deus se agrada daqueles que permanecem constante no seu dever diário. Nós estamos fazendo algo para a glória de um sistema, para a glória de um homem, de uma denominação. É simples, mas o nosso dever diário, você como esposa, eu como esposo, nós como servo de Deus, estamos aqui permanecendo na nossa constância, edificando um altar, oferecendo a Deus aquilo que nós cremos, aquilo que Deus tem nos dado, oferecendo a Ele adoração, meditando em Sua palavra, permitindo que a presença de Deus venha em nosso meio, porque onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então Deus se agrada dessa constância, constância em orarmos, constância em fazer o bem, amém? Constância em fazermos o que está ao nosso alcance para o crescimento do reino de Deus, constância em orarmos pelos seus servos, amém? Deus se agrada da constância daqueles que permanecem fiéis no seu pequeno dever. Não olhe para o tamanho do dever, correto? Não olhe para a pequena semente, mas olhe para o fruto que ela dará quando plantamos com fé. Por mais pequeno que seja o dever, seja constante naquele dever. Se uma porta se fechou, Deus abre uma outra para que você possa expressar a sua constância e ser constante naquela porta que Deus abriu, para que você possa semear, não para os homens, não para um sistema, mas semear para o reino de Deus, amém? Graças, não importa se o mundo não está olhando para você, graças a Deus, nós temos que tirar nossos corações para os olhares do mundo. Mas será que está me olhando? Será que está contemplando? Não, minha recompensa não vem de ninguém desta terra, amém? O Senhor Jesus Cristo sabe onde você está plantando e Ele está observando a sua fidelidade. Amém? É isso que traz a nós a alegria, é isso que traz a nós o regozijo, é isso que traz a nós a confiança, a convicção. Jesus sabe aonde nós estamos plantando. Ele está observando a nossa fidelidade, a nossa fé, o nosso amor à sua palavra, o nosso desejo de fugirmos das coisas más deste mundo. Amém? De representá-lo, de ser testemunha deles. Então nós vamos continuar avançando, pois a colheita da sua fidelidade em secreto está absolutamente garantida por Deus. A colheita de nossa fidelidade está absolutamente garantida por Deus. Amém? Graças a Deus. Então isso conforta nossos corações ao lembrar, já encerrando, isso conforta nossos corações ao lembrar que, ao manter o altar aceso na nossa casa todas as semanas, exige perseverança, exige constância, exige dedicação, correto? Então, esse é o nosso pequeno dever, mas sejamos fiéis nesse pequeno dever e estaremos colhendo a semente de fidelidade com segurança, com confiança, amém? Então isso conforta, isso transborda em nossos corações ao lembrar, correto, que manter o altar aceso na nossa casa todas as semanas exige perseverança, persistência, nos dias em que o cansaço muitas vezes, tanto eu quanto você que trabalha no lar, a esposa, o cansaço do trabalho tenta se aproximar, mas nós não olhamos para o cansaço do corpo, não olhamos para as nossas limitações, nós vamos além daquilo. E ao entrarmos na presença de Deus, o cansaço passa, correto? O fardo daquele dia, do cansaço, se torna leve. A presença de Deus entra em nossas vidas, rejuvenescendo, renovando, trazendo refrigério, trazendo a sua presença. Amém?
E nós somos renovados, nossos propósitos, a nossa constância no secreto. Amém? Olhamos para a promessa de que não devemos desfalecer. O Deus invisível contempla a nossa constância no secreto da nossa sala, no tempo certo, determinado pela sua soberania, a colheita divina e eterna transbordará o nosso lar. Amém? Deus olha, amém? A nossa constância no secreto de nosso lar, no secreto das nossas atitudes, no secreto de nossos pensamentos, amém? No secreto de nossas fidelidades. Deus vê a nossa constância, o nosso desejo, a nossa sede em querer reverenciá-lo, adorá-lo, ser uma testemunha melhor para Ele. Amém? E Deus nos abençoa, tanto a você quanto eu, e todos quantos têm esse princípio. Deus é um Deus abençoador em princípios, porque quando o homem tem em seu coração, por pequeno que seja aquele dever, mas o princípio que está no coração do homem é honrar a Deus. Amém? Por mais que ele, para honrar a Deus, tem que abrir mão de muitas coisas, tem que se privar de outras tantas, tem que vencer outras tantas provações, mas o desejo dele está imbuído, determinado em honrar a Deus. E Deus ama os que o amam, Deus ama os que querem honrá-lo. Amém? Graças a Deus. Então a nossa constância no secreto, na nossa sala, no tempo certo, determinado pela soberania de Deus, não pela nossa, mas pela soberania de Deus. Nós cremos que a seu tempo Deus tem a colheita divina e eterna, que transbordará o nosso lar, nossas vidas. Amém? Amém. Então a fidelidade no pouco e o reconhecimento divino. A fidelidade no pouco e o reconhecimento divino. Amém? Possamos permanecer constante, amém, nesse objetivo que nós temos das nossas orações, do nosso altar que nós edificamos, por mais que nós sejamos dois aqui, amém? Mas sob a sua promessa, Jesus está aqui. Lucas 16, versículo 10, Jesus diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Amém? E quem é justo no pouco, também é justo no muito. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Há uma mensagem que o profeta pregou, intitulada A Maior Parte Dada Após a Eleição. 78, o profeta dirá assim: as pequenas coisas que você faz em secreto, não são aquelas coisas grandes não, que são notadas, são vistas pelos homens, são aquelas coisas pequenas, secretas, quase sem noção, que passam desapercebidas, imperceptíveis, correto? Que até mesmo os nossos olhos, correto? As pequenas coisas que nós fazemos em secreto, que ninguém mais sabe, apenas você e Deus. Amém? Aquele pensamento que você e Deus pensou, você e Deus sabe que você pensou hoje. Aquela pequena oração que você fez, que ninguém soube, mas Deus sabe. Amém? As pequenas coisas que nós fizemos em secreto, que ninguém mais sabe, apenas eu e Deus. Essas são as coisas que contam. Amém? Ei, glória. Deus testa o homem nas pequenas coisas antes de colocá-la nas grandes coisas. Amém? É Deus nos testando nas pequenas coisas. Nestes momentos em que nós estamos aqui, amém? Entre dois, mas é Deus nos provando nas pequenas coisas para nos dar as coisas maiores. Amém? Para nos dar as grandes coisas. Permaneça fiel no seu pequeno lugar secreto. Permaneça fiel, por mais que seja pequena a sua oração, mas fiel na sua oração. Permaneça fiel no seu lugar secreto e observe o que Deus fará por você. Amém? Vamos terminar com uma reflexão aqui, para que nós possamos orar. Deus abençoe você que está aí ouvindo. Deus abençoe você que está nessa meditação. Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aqui estamos eu, a esposa, irmão Jorge Reis, irmã Maria Medianeira, minha esposa. Estamos aqui em nosso lar, em nossa casa, em nossa sala, nessa doce reflexão na palavra do Senhor. Amém? Orando por nós, orando pelo reino de Deus, orando por você também que está aí na audiência. Uma pequena reflexão então para que possamos aqui concluir nosso pensamento nesta noite. São 18h40, logo vamos fazer aqui uns minutos de oração, de nossos joelhos dobrados na presença de Deus. Muitas vezes o adversário tenta desvalorizar o culto doméstico, correto?
e os momentos a sós com Deus, sugerindo que pequenas ações diárias não têm impacto. Não é isso que o diabo falará? Talvez não possa usar alguém, ou use alguém para falar isso aí. Oh, esse culto doméstico, isso não tem importância, não tem impacto algum. Até mesmo o diabo chega em nossas mentes, para que fazer isso? Vocês estão cansados hoje, trabalharam o dia inteiro. Usa até os nossos argumentos, né? Tu está cansado, teu corpo, né? Isso não tem impacto, isso não vai ter retorno algum. Para que plantar essa semente? Correto? Então, muitas vezes o diabo, o adversário, tenta desvalorizar o culto doméstico e os momentos a sós com Deus, sugerindo que pequenas ações diárias não têm impacto. No entanto, oh glória a Deus, no entanto, é justamente na dedicação ao pouco, na dedicação a esses pequenos momentos, longe dos horários públicos, que o caráter do crente é testado e aprovado. É tão fácil, né, nos nossos dias, mostrar que é crente, mostrar que tem caráter na igreja, quando estão rodeados de pessoas, mas é num lugar secreto, é a sós que nós provamos o nosso caráter, amém? Cada oração em família e cada cântico na quietude do lar testificam a nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Deus abençoe sua palavra, Deus abençoe seu propósito em nossos corações. Essa é a nossa pequena palavra nesta noite acerca da Bíblia, da palavra. Nós vamos então agora dedicar um momento de oração a Deus. Amém? Podemos fazê-lo então? Dobramos nossos joelhos, fechamos as nossas Bíblias e falemos com Deus, apesar de que ao lermos a palavra, falarmos dela, é uma oração, correto? Agora vamos a um outro tipo de oração, agradecer a Deus, porque Deus tem nos dado. Vou dobrar meu joelho, se você quiser dobrar o joelho, ou orar sentada, amém? Então tá, vamos lá então. Graças a Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, amado Pai Celestial, obrigado por poder estar aqui, Senhor amado, juntamente com a esposa, Senhor, neste doce propósito, Senhor, que nós votamos em nosso coração. Nos ajuda a sermos constantes, sermos perseverantes, Senhor, crendo, confiando que essa semente que plantamos, Senhor, a seu tempo, por tua soberania, nós colheremos, Pai, a nossa fidelidade. Obrigado pela vida, Senhor, obrigado por meditar em tua palavra, obrigado pelo dia que foi abençoado, aonde nós tivemos uma vez mais a graça abençoadora, os livramentos que vieram de suas mãos misericordiosas, o livramento a minha esposa na estrada, nos passos que damos, Pai, nos compromissos que nós atendemos, Senhor. Aqui estamos, para que agora neste doce momento de oração, Pai, possamos te agradecer, Senhor, e buscar junto a Ti o perdão, a misericórdia, a unção, Senhor, o revestimento, somente estando, ó Deus, em Sua presença, aos Seus pés, em reconhecimento, somente entregando nossas vidas, nossos caminhos em Tuas mãos, Senhor amado. Tu és o Deus que guiará, que conduzirá, que dará, Senhor, o sentido correto, que tirará de nossos corações toda a ociosidade, Senhor amado, estéril, e colocará nos mesmos, Senhor amado, a vivificação, a direção coerente, ó Deus, a paz que nós precisamos, aquela que excede todos os nossos entendimentos, a paz que vai além das nossas preocupações, a paz bendita, divina, soberana, a paz do Espírito Santo, Senhor amado, que dissolve, Senhor, as preocupações, as ociosidades, as dúvidas, Pai querido, Deus bendito, que estabiliza, Senhor amado, no secreto de nossos corações, estabiliza, Senhor amado, com segurança, com confiança, Senhor amado, com fé, com convicção, estabiliza, Pai querido, quando nossos problemas, ansiedades, ociosidades, dúvidas pairam, Senhor amado, quando as tempestades rugem, quando os ventos sopram, Pai, Deus bendito, Tua graça, a Tua bendita graça silencia, Pai querido, os alaridos, silencia, Pai querido, os tufões, os ventos, as tormentas,
Oh Deus, os apazigua, Senhor amado, dizendo a eles: aquieta-te, acalma-te. Oh Deus amado, tu és aquele que tem, aleluia, nossas vidas sob a sua direção, Senhor. Cremos, Senhor amado, porque cruzamos mais um dia, aleluia, Senhor, cruzamos mais uma jornada, e ao longo do dia de hoje nós fomos por Ti abençoados, agraciados, e aqui estamos para orarmos, Senhor. Obrigado, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, sejas feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, não nos induzas às tentações, mas livra-nos de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ó Deus, nos ajuda a sermos perseverantes, a sermos constantes, a sermos fiéis, Pai Celestial, aleluia, nesse propósito, nessas pequenas sementes que estamos colhendo, Pai. Nós estamos em busca de sermos notados, de estarmos em evidência, em eminência, não estamos em busca de holofote, Senhor, de reconhecimento, estamos em busca de sermos fiéis a Ti, Senhor amado, crendo, ó Deus amado, que a nossa recompensa vem do Senhor, Pai, porque aqui estamos, Senhor, nesta noite, Senhor, armazenando o nosso tesouro lá nos céus, Pai querido, porque cremos que o nosso coração está ali, Pai, focado, aleluia, determinado, olhando para o reino Seu, Pai, porque a graça tem tratado conosco, o Senhor tem começado essa boa obra em nossos corações, e o Senhor é aquele que a aperfeiçoará, o Senhor é aquele que rege, Senhor, que conduz, Pai. Nós queremos colocar em nossas mãos, em Tuas mãos, nossa vida, Pai, pedindo a Ti, Senhor amado, a direção certa, coerente, correta, se o nosso coração precisa ser aquebrantado, se o nosso espírito precisa ser mais contrito, Pai querido, aleluia, Senhor, nós precisamos nos arrependermos, Senhor amado, e eu sei que nós falhamos e fracassamos a cada dia, Pai, mas está em nossos corações por Tua graça, Pai, é Sua graça, é Sua presença que coloca em nossos corações o desejo de consertarmos, o desejo de nós nos arrependermos, Pai, que nós não venhamos nos afastarmos, Senhor amado, desse desejo bendito, Pai, de consertarmos, de corrigirmos, Pai querido, aleluia, tudo aquilo que está ao nosso alcance, Senhor, como Zaqueu, Senhor, mediante a Tua presença, não nos deixa, Senhor, nos afastarmos de Tua presença, porque a Sua significativa presença bendita, Pai, em nossas vidas, aleluia, como aqui estamos nesta noite buscando a Tua presença, Pai, abrindo os corações, abrindo o nosso lar, para que a Tua presença, Senhor, esteja em nossas vidas, em nosso meio, Pai, e a Sua presença em nossos corações, Senhor, à medida que nós abrimos o coração, à medida que nós reconhecemos, Pai, que precisamos disso, Pai, é a Sua presença, Senhor bendito, Deus maravilhoso, Deus amado, aleluia, que traz a nós, Pai querido, aleluia, Senhor, o desejo de consertar, o desejo de devolver, Pai, como Zaqueu teve o desejo de restituir, Pai, aleluia, ele diz 4 vezes mais aquilo que havia defraudado. Oh Deus amado, que a Sua presença restituidora, Pai, a Tua presença redentora, Pai, possa dominar nosso ser, nossa vida, nossa maneira de pensar, de agir, nossos sentimentos, Pai, a Sua presença que restitui, Pai, aquilo que nós temos defraudado, Senhor, o tempo que o Senhor nos dá, Senhor amado, a vida que temos, Senhor, e sabemos que muitas coisas nós temos defraudado, o tempo que nós poderíamos aplicar melhor contigo, com o Senhor, Pai querido. Aleluia, nos ajuda a nós restituirmos, Pai, buscar junto a Ti a graça que liberta, Pai, a graça que salva, a graça que perdoa, Senhor. Oh Deus amado, aqui estamos nós nesta noite buscando junto a Ti, Pai querido, a libertação, aleluia, daquilo que nós precisamos ser libertos,
uma libertação total, Pai querido, em nossas vidas, a libertação na maneira de pensar, a libertação total na maneira de agir, Pai querido, de sentir, Pai, de desejar, Senhor. Seja a tua graça, seja o teu poder, seja o teu Espírito Santo, seja a sua unção, Pai, ali inspirando, desejando através de nós aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é puro, Pai querido, nos ajudando, Senhor amado, aleluia, a nos apartarmos, Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que tira de nós a tua presença, de tudo quanto, Senhor, afasta da minha vida, de nossas vidas, Pai querido, a sua presença, Senhor amado, a sua unção, Senhor, tudo quanto nos privará, ó Deus amado, são tantas coisas, Senhor amado, nos ajuda a entendermos e compreendermos, Senhor amado, e ao entendermos e compreendermos, Senhor, tudo quanto rouba de nós, nos priva, além de sermos mais ungidos, de adentrarmos mais em sua presença, Senhor, de sermos mais por Ti mais e mais batizados com o Teu Espírito Santo, nos ajuda a renunciar isto, Senhor, seja o que for, Pai querido, queremos ter essas experiências benditas contigo, Senhor, e ao termos essas experiências contigo, Senhor amado, nos ajuda, nos agarrarmos a elas, Senhor, porque são elas, Senhor, nos momentos difíceis desta vida, Senhor, dessa jornada, Senhor amado, é que nos mantém em pé, são as experiências que nós temos contigo, Senhor. Foi aquela experiência que Davi teve, Senhor, a enfrentar, Senhor, o leão, Senhor amado. É que o capacitou, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus amado, por velar por cada um de nós, nos dando vida, nos dando saúde, nos dando trabalho, nos dando pão de cada dia, dando saúde a minha esposa, cuidando dela aqui nos momentos a sós deste lar, Pai querido, cuidando de mim nos momentos a sós, Senhor, nós não estamos sós, Senhor amado, aleluia, Pai, aleluia, o amigo humano, aleluia, se dispersa, o amigo humano, aleluia, Senhor amado, assim fica longe, Senhor, aleluia, o ser humano, Senhor amado, mas Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o amigo invisível que caminha conosco ao longo da jornada, da vida, Pai, sob a Sua promessa que diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século, Pai. Nós caminhamos sob a Tua promessa, Senhor amado, crendo que nós não estamos sozinhos, Pai. Os familiares se distanciam, os familiares, os homens não nos procuram, Senhor, mas o Senhor é constante, velando, cuidando, amando, perdoando, mostrando o caminho a seguir, mostrando a direção certa, correta, coerente, central, Senhor. É o que nós buscamos, é o que nós pedimos para a nossa vida, Senhor amado. Tu és o Deus que tem o poder e soberano em Tuas mãos, Senhor. Guia, dirige nossos passos, Senhor. Nossas vidas, eu, meu lar, minha esposa, minha família, para Te servir, para melhor Te servir, Pai, onde Tu almejas e aonde Tu desejas, Pai, nós queremos estar descansados, Senhor, esperando em Ti, Pai, a resposta certa, a resposta coerente, Senhor. Nós buscamos junto a Ti, Pai, que deu a direção certa, Pai. Tu és o Deus que mostra, Tu és o Deus que revela, Tu és o Deus que tem compromisso com o homem e a mulher que é sincera contigo, Pai, e nós buscamos a direção junto a Ti, Pai, em Tua presença, Senhor, aos Teus pés, Senhor, a direção certa, aonde ir, o que fazer, como agir, em que direção virar, Senhor amado, para que nós possamos Te honrar, Te glorificar. Nós estamos buscando, Pai, riquezas, aleluia, coisas materiais desta vida. Nós estamos em busca, Senhor amado, de sermos notados, estamos em um pedestal, estamos buscando, Pai, a Sua direção, a Sua graça, a Sua unção, Pai querido, para ser colocado em nossos corações, para que possamos Te engrandecer, Te enaltecer, Pai. Tu possas ali, naquele lugar que o Senhor tem escolhido para mim, para meu lar, para minha família, nos plantar ali, Senhor. Ali sejamos por Ti, Pai, vivificados, para que possamos dar frutos para a vida eterna, Senhor, para a glória Sua, para o louvor da Tua soberania, para o crescimento de Vosso reino, Senhor, aonde Tu almejas, aonde o Senhor deseja que nós estejamos, nós ali desejamos estar, Pai. Pedimos a Ti esta graça, pedimos a Ti esta bênção,
bênção. Pedimos a Ti um lugar propício, Senhor amado. Deus que viu isso antes da fundação do mundo, nos ajuda a nós esperarmos descansados, confiantes, Pai. Até então prosseguirmos, Pai amado. Aleluia, fiéis Te servindo, fiéis amando o Seu propósito, fiéis amando a Tua obra, fiéis amando aqueles que Tu amas, Senhor Jesus Cristo, amando e perdoando aqueles que nos ofendem, aleluia, que nos desprezam, Senhor, orando por eles, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado pela vida, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo nosso lar, obrigado por aquilo que é material, Pai, que o Senhor nos concede, as bênçãos materiais vêm do Senhor, obrigado pelas bênçãos espirituais, pela Sua promessa, pelas promessas, por aquilo que o Senhor tem conquistado, nos dado, Senhor, obrigado por aquilo que é espiritual, Senhor, obrigado pela família cristã, obrigado pelos Teus servos, Pai, nesta terra, Pai, que fazem a Tua obra de coração legítimo, aleluia, Pai, não buscando nada em troca, como falamos nesta noite, Pai, como meditamos nesta noite, Pai, creio que o Senhor é galardoador daqueles que em secreto Te buscam, Senhor amado, daqueles que não estão atrás dos aplausos desta terra, deste mundo, Senhor, mas eles que estão atrás dos aplausos divinos, Senhor, aqueles que estão descansados, confiantes aí, Senhor, Tu és um Deus abençoador, Senhor, eu Te agradeço pela minha vida uma vez mais, pela vida da minha esposa, pela nossa saúde, Pai querido, pelos Teus cuidados, cuida de cada um de nós nesta noite, Pai, nos proteja, cuida de nossos lares, de nossos familiares, oramos e intercedemos por eles, Senhor, agradecemos pela vida de cada filho, de cada irmão, Senhor, Tu conheces a vida, o proceder, Pai, o agir de cada um deles, Pai, o coração de cada um deles, os perdoe, Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos, a Kate, o Christian, o Samuel, Senhor, obrigado pela vida de cada um deles, pelos projetos Seus na vida de cada um deles, Pai, livra do mal, livra do engano, livra das armadilhas, Pai, que abre as portas do emprego, do trabalho para cada um deles, para o Kevin, Senhor, que ele possa prosperar em seu negócio, Pai querido, as portas possam se abrir para que, ao se abrirem as portas para ele, Pai, também estará ajudando a minha esposa, Senhor, abençoa, Senhor amado, os meus filhos, Pai, obrigado, que eles possam viver a Tua palavra, aquilo que eles entendem e conhecem, Senhor, os irmãos, a minha mãe, dê saúde, dê força, Pai, que ela tenha a graça Sua, que ela sempre tem, Pai, eu sei disso, Senhor, às vezes falta fé, às vezes falta, Senhor amado, aleluia, Senhor amado, mas que a Tua misericórdia seja com ela, Senhor amado, ajudando, fortalecendo o seu coração, fortalecendo, Pai amado, os seus pensamentos, firmando, Senhor, na direção certa, ela salva aquela alma, Senhor, não deixa ela se perder, não deixa nenhum de nós, Pai, que o Seu tratar, o Seu agir, Pai querido, que trabalha em nosso ser de maneira singular, Senhor, que nós nem mesmo entendemos, Pai, mas nada nesta vida, Senhor, nada, Senhor, é sem um objetivo, nada é sem um motivo, Senhor, aleluia, Tu és um Deus que opera, que age, Senhor amado, aleluia, e o Senhor tem, Pai querido, o Seu agir, a forma que o Senhor quer em Suas mãos, Senhor. Aleluia, como diz Tua palavra, tudo contribui. Aleluia, tudo contribui para aqueles que amam o Senhor, Pai. Nós Te amamos, amamos Tua palavra, Senhor amado. Perdoa as nossas fraquezas, nossas faltas, alguma palavra que falamos, que agimos, oh Deus amado, que foi irreverente, que se porventura, Pai, feriu a Tua santidade, nos perdoa, Senhor. Nos ajuda a nós recobrarmos, Pai, que nos sentidos certos, corretos, agirmos de maneira coerente, colocando, Pai, tudo, aleluia, o Teu dispor, tudo, Pai amado, aleluia, a Sua perfeita vontade, que a Seu tempo, Pai, responde, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, dos familiares, da esposa, as irmãs, os irmãos, tenha deles misericórdia, Senhor, os abençoe, de saúde, de livramento, salve as suas almas, salve a alma dos meus filhos, Senhor. Pedimos por eles, Senhor, pedimos por nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Oh, glória a Deus, Todo-Poderoso, firma os nossos passos, Senhor, nos ajuda por Tua graça a sermos constantes, Senhor amado, sermos perseverantes, Senhor amado, sermos fiéis, Senhor amado, só por Tua graça nós conseguiremos, nós nos manteremos, Senhor amado, no caminho, entrando por essa porta estreita, cruzando por esse caminho apertado, Senhor, nos mantenha aí, Senhor, junto a Ti, Pai, junto ao altar, junto aos pés da cruz, Senhor amado, porque aos pés da cruz existe, Senhor,
aleluia, Pai, esta fonte, esta unção, esta graça é o que nós precisamos, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro, Pai, pelos irmãos em Cristo Jesus, aqueles que nos amam, ou aqueles que não nos amam, aqueles que velam por nós, que oram por nós, e também oramos por aqueles que não oram por nós, por aqueles que nos desprezam. Deus abençoa eles, Pai. Tenha misericórdia das suas vidas, Senhor amado. Perdoa eles, Pai. Aqueles que não nos amam, aqueles que não nos procuram. Tenha as misericórdias, Senhor amado. Salve as suas almas. Nós precisamos, Pai. Queremos vê-los salvos, como nós queremos ser salvos também, Senhor amado. Obrigado, Senhor amado. Ali pelo nosso lar, aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, Pai, aquilo que está ali em meu coração de melhorar isso, ou aquilo outro, reformar isso, aquilo outro, Pai, coloca em tuas mãos, peço a Ti, Pai, os meios, as maneiras, Pai querido, a pessoa certa, Senhor, em nossos caminhos, Senhor, para nos ajudar, possamos ter os meios, as condições, Pai, eu abençoo o meu lar, eu abençoo esses quartos, eu abençoo esse banheiro, Pai, que possa sair do projeto, do papel, nós possamos, aleluia, realmente construir aqui, melhorar aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o meu automóvel, peço a Ti os meios, as maneiras para melhorar, para quem sabe trocar de carro, Senhor, aleluia, Pai, para saldar as nossas dívidas, repreendemos em nome de Jesus Cristo os devoradores, ordenamos que eles saiam de nosso meio, saiam de nosso salário, de nosso ordenado, de nossa dispensa, repreendemos toda obra contrária, todo espírito contrário, toda obra do ciúme, de inveja, todo espírito de olho gordo, sai agora em nome de Jesus Cristo, espírito de ciúme, sai agora em nome de Jesus Cristo, espírito que é pago para agir contra nós, espírito de facção, de divisão, de ciúme, sai agora em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, toma nossas vidas, bendito Criador, soberano Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, tome a minha vida, da esposa de meu lar, que nós possamos Te servir, Pai, eu e meu lar Te servir. Faz de cada um de nós, Pai, tendo um vaso transformado, se preciso for, que seja quebrado, Pai, que seja remontado, Senhor, que és o grande supremo oleiro, mas que esse vaso possa ser cheio da glória, cheio da unção, aleluia, cheio do Teu poder, cheio do Teu Espírito Santo, Pai querido, para que sejamos um instrumento colocado em Tuas mãos, Senhor, para difundir, para testemunhar, para testificar, Pai, para falar da palavra, Senhor, nos ajuda a fugirmos de toda aparência do mal, sai espírito do mundo, sai espírito de adultério, sai espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, nós Te repreendemos em nome de Jesus Cristo. A graça de Deus abençoe, Pai, o vizinho à esquerda, o vizinho à direita, as famílias ao redor, Senhor. Eu abençoo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, esses familiares, Senhor. Abençoa os irmãos em Cristo Jesus, Pai, Teus servos na face da terra, Senhor amado. Abençoa eles que levem a palavra, Senhor Jesus Cristo. Guia, Pai, inspira meu coração, meu da esposa, ser um Deus soberano que tudo sabe, que tudo pode, tudo está em Tuas mãos, Tu és o Criador, Pai. Aleluia, creio que somos filhos Seus, creio que somos, aleluia, redimidos. Creio, Pai querido, que o Senhor tem tratado conosco e prosseguirá tratando conosco. Nos dê a coragem, Senhor, nos dê a ousadia, Senhor, nos dê a determinação, Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Possamos usar o tempo com coerência, o tempo com prudência, possamos usar nosso tempo com vigilância, Senhor, não desperdiçá-lo, Senhor amado, não viver ociosamente, Senhor amado, aleluia, alimentando os nossos corações de coisas infrutíferas, Senhor, que não alimentam, que não edificam, que não nos aproximam de Ti. Sai, Espírito das trevas, em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos permanecermos firmes, enraizados, Senhor amado, plantados ali, Pai, possa, Senhor, dar o crescimento em nossas vidas, em nossos corações, para que venhamos refletir mais e mais a glória e a graça, Pai. Unge, Senhor, inspira, ó Espírito Santo, enche nossos corações, transborda os nossos cálices. É a nossa oração nesta noite, Pai, a nossa meditação, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso, uma vez mais eu oro pela esposa, Pai. Sei que o Senhor já nos ouviu, já nos atendeu, Pai. Eu abençoo ela, seu coração, seu corpo, seu físico. Aleluia, Pai.
Oh, glória a Deus. Eu abençoo ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, sua saúde, Pai, obrigado pela vida dela, pelos teus cuidados sobre ela, porque ela está aqui comigo, Pai, nos ajuda a sermos fiéis um para com o outro, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, te servimos, Pai, no secreto de nossos corações. Eu abençoo a mãe, dê saúde a ela, Pai, obrigado pelos anos dela, Pai, dê a segurança, a confiança naquele coração, naquela vida, Pai, tira o medo da morte, Senhor, naquele coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, nossos propósitos, se Deus permitir. Deus te abençoe, meu irmão que está bem conosco. Amém? Estará conosco, quem sabe. Esse é o nosso propósito. Não importa críticos ou críticas. Temos um Deus e servimos a Ele que olha para o íntimo do coração do ser humano, olha para o meu coração e sabe que em meu coração, eu digo, Senhor, discerne as intenções do meu coração. Esquadrinho, se porventura há algum desejo errado aqui, Deus tira, mas deixa o desejo puro, amém? O desejo muito puro, muitas vezes, quando é expressado, o desejo puro que é expressado, as pessoas vão te criticar, mas não estamos fazendo nada em busca. Então, por isso que eu estou descansado. Nós estamos fazendo nada em busca de sermos notados, correto, de sermos vistos, mas para a glória e para o louvor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe, que possa estar conosco na outra quarta-feira, na outra terça, nossos momentos de oração e de adoração a Deus. Amém?